Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo de hoje, né? E esses 3 salmos de hoje, os 2 primeiros, nos falam sobre o homem ímpio, o homem maligno, né? E no verso 3 do Salmo 10 fala sobre a avareza, que o avarento blasfema contra Deus, o ímpio blasfema contra Deus. E o salmista ele escreve que pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento. É interessante que no nosso meio tem muitas pessoas avarentas, muitas pessoas do qual Deus deles é Mamon, né? Jesus fala em Mateus 6 que você não pode amar a Deus e a Mamon. Em outra tradução diz riqueza. Leia Mateus 6. Ele fala para buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? Comida e roupa nunca vão faltar para você. Mandou você olhar os pássaros, mandou você olhar os lírios. É interessante isso, porque a pessoa acha que idolatria é só adorar a imagem, né? Leia Colossenses capítulo 3, verso 5, fala que a avareza é idolatria. Ou seja, os idólatras, né, não entrarão no reino de Deus. Avarento. E essa natureza a gente tem que fazer morrer. Não é Deus que vai tirar isso, é você que tem que lutar contra isso. Leia Colossenses 3,15. Então o ímpio ele é avarento, o ímpio ele é maldizente, o ímpio é beberrão. O ímpio blasfema contra Deus e a conversa é que Deus não existe. Mas no dia da morte dele, no dia da calamidade, ele vai chamar Deus. Aí ele lembra que Deus existe e aí já é tarde demais. Os salmos eles nos ensinam muita coisa. No Salmo 11, do verso 6 e 7, fala que Deus vai fazer chover brasa e que os justos contemplarão a sua face. A face de Deus está em Colossenses 1,15. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Leia Apocalipse 22. Você vai ver a face do Cordeiro e a face de Deus. Coisa que ninguém podia ver é a face do Pai. Você vai ler Êxodo capítulo 33, verso 10 e 11, de 9 a 11, que Moisés falava com o Senhor face a face. E Êxodo 33, 20, ninguém pode ver a face de Deus e viver. Olha só, ninguém pode ver a face de Deus e viver. Na realidade, aquele que Moisés falava ali em Êxodo 33, 9, 10 e 11 é Jesus, que é a imagem do Deus invisível. Então, os vencedores, está lá em Apocalipse, contemplarão a face de Deus. Leia também Apocalipse capítulo 2. Jesus vai revelar o nome dele para essa pessoa. Lá em cima tem outro nome. O salmista diz sobre isso. E sobre chover fogo e enxofre. Em 2 Pedro capítulo 3, verso 7, você lê o capítulo 3 todo, pode ler, fala que o mundo está entesourado para fogo, para destruição dos homens ímpios, e que os céus se derreterão abrasados no dia do Senhor. Em Malaquias capítulo 4 fala sobre o dia do Senhor. Em Joel capítulo 2 fala do dia do Senhor. Em Apocalipse capítulo 6, várias passagens sobre o dia do Senhor. Leia 1 Tessalonicenses capítulo 5. Fala que esse dia não te pegue de surpresa. Ou seja, você andando em trevas, porque a Bíblia, o salmista está falando que o Senhor é o justo juiz. E que se você vencer, você vai poder contemplar a face dele, que é Jesus. Que bênção! Então a gente vai aprendendo com a palavra de Deus, que a justiça de Deus não é a nossa justiça e ela vai vir. Mesmo que pareça tardia, você pode esperar que ela vai vir. Um dia todos terão que se levantar e comparecer diante do tribunal para serem julgados. Lembrando que nós, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, nós vamos para o tribunal para receber o nosso galardão. Agora os ímpios vão se levantar para ir para dentro do lago de fogo.
Apocalipse capítulo 12 em diante. Apocalipse capítulo 20, verso 12 em diante. Então, a justiça de Deus, ela não falha. A dos homens, sim, mas a dele não falha. Outra curiosidade é no Salmo 12:5, porque por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados eu me levantarei. É interessante na história de Sodoma e Gomorra, leia Gênesis capítulo 18, 19, Deus fala que o clamor de Sodoma subiu até ele. Que clamor que subiu até ele? É interessante que em todos os filmes que você vê de Sodoma e Gomorra, o que é enfatizado é a imoralidade sexual como o motivo máximo de Deus ter destruído aqueles lugares. Lógico que foi um dos motivos, mas o maior motivo de Deus ter destruído Sodoma e Gomorra, você vai ficar de queixo caído, porque muitos não sabem. Qual foi o que clamor que subiu até Deus? Você vai ler Ezequiel 16:49. Eles nunca ampararam o pobre e o necessitado. Deus está falando aí que vai se levantar no Salmo e vai pôr a salvo. Então, o motivo de destruição de Sodoma e Gomorra são 5 cidades, as 2 e mais 3. Foi não usar de misericórdia, não amparar, não cuidar do pobre e do necessitado. Ezequiel 16:49. Isso deve ter sido uma novidade para você que nunca ouviu isso. Então, o que está acontecendo no mundo hoje, a destruição das crianças com a ideologia de gênero, a igreja que não cumpre mais o seu papel de pregar o evangelho e cuidar das pessoas. Tudo isso está sendo juntado e um dia a ira de Deus vai vir. O salmista diz que ele vai fazer chover fogo e enxofre. Sodoma choveu fogo e enxofre. E esse mundo que nós vivemos agora vai ser destruído pelo fogo. Isaías diz que a terra vai cambalear do seu eixo, como um bêbado. Então nós temos que ficar atentos à palavra de Deus. A apostasia é justamente o que aconteceu em Sodoma. Ezequiel diz que ela tinha soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade, mas não amparava o pobre, a viúva, o necessitado, e o clamor dele subiu até Deus. Interessante que na volta de Jesus, ele virá com dores de parto. A mulher de Apocalipse 12 tem dor de parto. E aquela mulher, ela é constituída de igreja e Israel. Na grande tribulação, o anticristo vai trazer as dores de parto. Jesus falou que os judeus não veriam ele de novo até dizerem: bendito é o que vem em nome do Senhor. E ele vem buscar uma igreja. Abre comigo, você pode abrir Efésios capítulo 5, 24 em diante. Sem ruga, sem mácula, santa e sem defeito, lavada pela palavra. A palavra que é dita, que é ensinada aqui, ela te lava. Ela é espírito e é vida. E você deve perseverar nela. Então o Salmo 12, ele diz que por causa da opressão dessas categorias de pessoas desfavorecidas aqui nessa terra, mas que tem o seu galardão no céu, Deus vai trazer a destruição da terra. Primeiro, lembrando, em Sodoma ele tirou Ló, e ele vai tirar você antes desse dia de chover fogo e enxofre, da destruição dos homens ímpios. Em Zacarias diz que 2/3 da terra serão eliminados pelo fogo da população do mundo. Eu quero também alertar você para os últimos acontecimentos
no mundo. Você vai ler Zacarias 12:1, fala que Deus vai fazer de Jerusalém um cálice para tontear as nações. Se a guerra de Israel sair das proporções de dentro ali, territorial, naquela região, e partir para o Irã e para outros lugares, a nossa redenção se aproxima. Porque essa guerra vai ser a guerra que o anticristo vai tomar o poder. Vai ser o falso Messias, o falso Cristo. Veja lá esses 2 vídeos. Eu vou colocar aí, você entre no meu canal, né? Se você quiser ajudar dando um joinha e compartilhando, não é para me ganhar dinheiro não, é para mais pessoas poderem ver, né? Então você vê um vídeo lá, você põe um joinha e compartilha. Que Deus te abençoe, te guarde e que você continue perseverando em nome de Jesus até o fim.